Fala meus amigos, André Aquino aqui, sejam bem-vindos. Estamos aqui nessa semana mega especial que é a Maratona Ministerial, onde eu vou te ajudar a desenvolver sua vocação ministerial, vencendo todas as suas inseguranças, seus medos e a sua criatividade musical fluindo no seu chamado. Está sendo um tempo incrível. E tudo isso para você aplicar na sua igreja local, no seu pequeno grupo, no grupo que você lidera, na sua banda, ou se você é compositor, ou se você é produtor musical. Não importa se você tem equipamento ou não tem equipamento, se você não acredita em si mesmo, a gente vai quebrar juntos qualquer impedimento que você tem em relação ao seu ministério e seu chamado. Então essa é uma série de novo de 4 vídeos. Então eu te dou essa dica, meus amigos, vamos ter disciplina de assistir todas as aulas e seguir na sequência as aulas. Essas aulas estarão disponíveis apenas nessa semana. Depois acabou, então se programe para assistir as aulas. Coloque aí um despertador no seu celular, marca no seu Instagram, na sua agenda, no seu e-mail, avise alguém para te avisar, para você não perder nenhuma aula, beleza? Então, para resumir, meus amigos, esses vídeos você precisa assistir em sequência, porque eles têm uma linha cronológica. Eu preparei todo esse conteúdo com o maior carinho possível, então você precisa assistir na sequência. Se você está vendo esse vídeo e você não assistiu a aula 1, para ele agora, volta para a aula 1, assiste e aí sim você volta para esse, porque tem que ser assistido em sequência. Então, meus amigos, para a gente resumir a aula 1, eu falei sobre 3 mentiras que te contaram sobre ministério e que talvez podem estar te travando. A primeira delas é: eu não sou bom o suficiente. E a gente falou que não existe isso. Eu contei um pouquinho da minha história, falei como eu achava que eu não cantava, achava como minhas composições não eram boas, como minhas músicas não eram boas, enfim. Vai lá, se você ainda não assistiu, volta e assiste, foi bem legal. Mentira número 2, eu não sei qual é o meu chamado. Então eu falei que todos nós temos um chamado e temos vocação e habilidades. E a última mentira é: eu não tenho o que preciso para começar. E eu falei sobre, às vezes, você achar que você precisa de dinheiro, achar que precisa de equipamento, às vezes achar que precisa de influência, que precisa de fama. E falei da diferença entre fama e influência. Então foi bem bacana. Esse foi o resumo do primeiro vídeo que a gente teve. E meus amigos, por fim, eu queria agradecer de novo, novamente, com muito amor, todos os comentários, a enxurrada de comentários e respostas e feedbacks e testemunhos que eu tenho recebido. É incrível ouvir a história de vocês, é incrível saber o que Deus está fazendo através desses dias juntos, e eu fico muito emocionado e muito honrado de poder estar junto com você nisso. Eu queria só descrever aqui alguns comentários que mexeram muito comigo. Primeiro comentário do Lucas Oliveira, ele falou: cara, você está girando chaves do que imagino sobre o futuro. O seu encorajamento tem me despertado para todas as possibilidades que não imaginava que poderiam acontecer. O Patrick Sobreira falou: cara, acabei de assistir e tô impactado. Por tantos anos inventei desculpas pra mim, sempre muito frustrado, me diminuindo. Sei que tenho um chamado e tenho certeza que esse curso é um divisor de águas na minha vida, no meu ministério e para as pessoas que lidero. Meus amigos, eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que estavam travadas, que estavam paralisadas por causa do medo e da timidez. É incrível saber que vocês estão vencendo isso. O Thiago Rodrigues falou também: muito encorajadora, parabéns André Aquino pela aula. A Paola Tavares: cara, que incrível, está sendo incrível poder aprender. E nossa, minha mente se abriu para muitas coisas só nessa primeira aula, imagina nas próximas. Está sendo muito impactante e importante isso para mim, eu sou muito grata e vamos até o fim. Cara, que incrível receber todos esses testemunhos. Queria poder ler todos aqui. Obrigado de coração e vamos junto até o fim, porque tem muito mais para rolar, meus amigos. E nessa aula nós vamos falar sobre 3 ações que um ministério maduro e eficaz vão exigir de você. Meus amigos, a primeira ação que um ministério maduro e eficaz vai exigir de você é investir em pessoas. O nosso modelo ministerial é Jesus, e Jesus investiu, treinou e capacitou pessoas. Todo o ministério de Jesus foi baseado em pessoas.
ele teve os seus discípulos que ele treinou e capacitou por 3 anos, mesmo sabendo que alguns iam trair ele. Ele investiu nas pessoas que estavam com ele, inclusive nas multidões. Ele curou, isso quer dizer que ele se importava com elas. Ele curou o cego de nascença, ele curou surdo, ele curou paralíticos, curou leprosos. Ele impediu um enterro de um filho que uma mãe estava fazendo, e ele ressuscitou esse filho. E você que esteja começando, esteja já numa caminhada ministerial, você precisa saber que você precisa investir em pessoas. E eu te pergunto, você vai investir em pessoas que talvez daqui a pouco elas vão te trair? Você vai investir em pessoas que talvez daqui a pouco elas vão te negar? Jesus fez isso. E eu vou contar uma historinha aqui muito bacana. Vocês vão receber alguns áudios também dos ministros que caminham comigo. Eu chamo eles de ministros porque eles não são músicos. Existe uma diferença entre ser músico e ser ministro. E a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas eu queria citar aqui a história de um grande amigo, um dos melhores bateristas que eu conheço, que é o Denis. O Denis, quando ele chegou, a gente caiu ali na mesma igreja. E ele não tinha noção nenhuma de áudio, né? E ele estava começando a tocar a bateria, ele já tinha uma noção de harmonia, de ritmo, ele começou tocando baixo, né? E aí ele começou a tocar a bateria na igreja, porque precisava, não tinha baterista na igreja. Sempre tem necessidade na sua igreja local, meus amigos. E ele começou a tocar a bateria, e aí a gente tocou juntos algumas vezes. E aí eu comecei a escrever algumas músicas e chamei ele para tocar comigo. E ele era muito cru na época, mas ele tocava direitinho, tocava no tempo, mas não tinha ainda uma linguagem de baterista. Meus amigos, eu decidi investir no Denis. Ele era um cara incrível, com uma fome de aprendizado absurda. E ele foi com toda essa fome, ele foi atrás, viu vídeo, fez aula, foi atrás de outros bateristas para conversar, foi se desenvolvendo. E eu trouxe ele para trabalhar comigo no estúdio, mesmo que ele nunca tenha gravado na vida antes. E eu comecei a treinar ele sobre os diferentes tipos de microfones, press, equalizadores, compressores, microfonação, como se microfona. Meus amigos, hoje em dia, o Denis é o melhor engenheiro que a gente tem no estúdio Dove. Ele capta uma batera como ninguém e ele toca como ninguém. Cara, o nível de aprendizado dele foi assim assustador. Mas por quê? Porque eu decidi investir nele. Eu poderia trazer um outro baterista que já fosse formado, que já soubesse de tudo. Poderia trazer alguém para trabalhar no estúdio que já manjasse de áudio, tivesse feito um curso de produção musical, engenharia de áudio. Mas eu decidi investir em pessoas. Então eu quero te falar, meu amigo, invista em pessoas. Sem se preocupar se a pessoa, e se ela me abandonar? Meus amigos, existe uma diferença entre ser chefe, ser patrão, ser líder e ser pai. A gente é chamado no ministério para ser líder e ser pai, para influenciar pessoas, para contagiar pessoas. Hoje os meninos que estão comigo, eles não estão comigo por causa de dinheiro, eles não estão comigo por causa de plataforma, mas eles estão comigo porque nós nos tornamos uma família. E eu investi em cada um, eu desenvolvi cada um. Então eu te convido a investir nas pessoas que estão com você. Quem está à sua volta? De repente é mais fácil chamar alguém para tocar com você porque a pessoa toca melhor? Ou é melhor você investir e gastar tempo com essa pessoa? Porque essa pessoa vai ser fiel à sua visão. Porque, meus amigos, mais importante de onde você vai chegar é com quem você vai chegar. Essa família que eu falo, ela faz parte da nossa trajetória, da nossa caminhada. E existe uma grande alegria a gente compartilhar momentos juntos. Por isso que Jesus disse que é melhor dar do que receber. Quando você dá conhecimento, quando você dá oportunidades, quando você investe na vida de alguém, isso traz prazer para você. Sabe por que às vezes a gente, quando assiste um The Voice, ou a gente assiste algum programa e a gente sente prazer na pessoa que ganhou? Por quê? Porque a gente se conecta com ela, porque alguém vai investir nela, porque ela ganhou alguma coisa. Nós temos satisfação em ver alguém ser desenvolvido. A gente tem satisfação em ver uma oportunidade sendo dada para alguém. Isso faz parte do caráter de Deus em nós. Mas o que acontece quando a gente começa a caminhar com pessoas? É tudo mil maravilhas? Nada. Cara, vai vir decepção, vai vir traição, vai vir fofoca, vai vir treta, vai vir briga, discussão. E meus amigos, de novo, o nosso modelo é Jesus. E quando essas coisas vierem, eu quero te ensinar um segredo que mudou a minha vida em relação a investir em pessoas. Nós não investimos em pessoas para que elas possam nos dar algo em troca. Nós investimos em pessoas simplesmente pela essência de Jesus. Só que quando essas pessoas falharem, eu quero te desafiar, meus amigos, a se lembrar
das coisas boas dessas pessoas, em vez da traição ou da dor que ela está te causando. Meus amigos, Jesus, se fosse não esperando traição, ele nunca ia investir em Pedro, ele nunca ia investir em Judas, ele nunca ia investir em pessoas que iam trair ele futuramente, mas de novo nosso modelo é ele. Então nós investimos em pessoas porque nós precisamos investir em pessoas, independentemente se elas vão ficar com a gente até o fim ou se elas vão trair a gente ou não. Mas quando a traição vier, quando qualquer dor vier, qualquer desconforto vier, eu quero te desafiar a olhar o ouro nas pessoas. Meus amigos, o ouro ele fica sempre debaixo da lama. E é muito difícil a gente treinar os nossos olhos para isso. Então eu quero te treinar. Eu quero te desafiar a treinar os seus olhos, a você enxergar o ouro nas pessoas e não só as coisas ruins. Porque quando a decepção vem ou quando a gente tem alguma intriga, a gente automaticamente começa a olhar só as partes negativas de alguém. E por isso que eu quero te dizer, enxergue o ouro de alguém. Saiba também ver as qualidades dessa pessoa. Meus amigos, eu lembro que eu fiz esse exercício, inclusive quando eu ia casar, o meu pastor deu ele pra mim. Assim, faz uma lista das qualidades da sua noiva e faz uma lista dos defeitos. E foi muito engraçado que a gente fez uma lista de cada um. Então, de novo, isso aqui não é só para o seu ministério, para sua banda, mas isso aqui é um princípio para a sua vida. Aprenda a valorizar mais as qualidades de alguém do que as partes negativas de alguém. Quando vier a fofoca, quando vier a especulação, a traição, quando vier a dor, quando vier a intriga, quando vier a discussão, meus amigos, saibam olhar o ouro nas pessoas, porque isso é uma essência, cara, que o ministério vai exigir de você. Você como líder de um grupo, de uma igreja local, o que quer que seja, vai exigir que você invista em pessoas e olhe sempre para as qualidades das pessoas. Você vai precisar ser intencional nisso. Você vai precisar ser focado nisso e também em dar oportunidades para as pessoas que estão à sua volta. Meus amigos, uma outra ação que o Ministério Maduro e Eficaz vai exigir de você é você se arriscar. As produções mais legais que eu fiz, as músicas mais legais que eu compus, os espontâneos mais profundos que eu já liberei, todos foram num ambiente de risco. E esse ambiente de risco, eu gosto de usar essa palavra que define muito bem, que é vulnerabilidade. Você precisa estar vulnerável. O risco, sempre que você se arrisca, você está vulnerável a acertar ou errar. Ou seja, você está desprendido de tudo e esse é o melhor lugar para você estar. Um lugar onde você se arrisca. Então eu quero te incentivar a esquecer suas experiências anteriores, os seus medos, a opinião das pessoas, opinião às vezes de qualquer outro líder seu. Eu quero nessa hora te incentivar, meu amigo, a se arriscar. Então, meus amigos, como eu falei na aula anterior, se eu nunca tivesse me arriscado a cantar, mesmo com os calos nas cordas vocais, mesmo com as pessoas rindo de mim, talvez eu nunca estivesse onde estou hoje. Se eu não tivesse me arriscado, como eu falei naquela minha aula gratuita sobre a Quando Ele Vem, se eu não tivesse me arriscado em liberar aquele espontâneo "e o que dizer", talvez eu nunca estivesse nem terminado essa música e ela nunca teria sido lançada. Então, meus amigos, o risco faz parte do ministério e da vida do cristão. Se você quer pregar numa praça pública, você precisa se arriscar. Se você quer orar por um enfermo, você precisa se arriscar. Se você quer evangelizar alguém, você precisa se arriscar, sair da sua zona de conforto e entrar na zona de vulnerabilidade. Então, meus amigos, vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, quando eu quero compor alguma coisa nova, eu tento pegar um instrumento que eu não estou acostumado. Então, o meu principal instrumento é o violão. E sempre que eu pego o violão, e você vai fazer isso também, você tem vícios. Quando a gente pega um violão, eu sempre dou um dó, depois dou um sol. Isso são vícios. Sempre que você pega um instrumento que você está habituado, você toca a mesma coisa. Então, um exercício que eu faço comigo mesmo para me arriscar é sempre que eu quero compor algo diferente, eu tento não usar o violão, eu tento usar o piano, eu tento fazer sem nenhum instrumento, eu tento fazer com alguns efeitos que eu tenho no computador. Então isso libera minha mente para eu conseguir me arriscar e ser mais criativo em melodias diferentes que talvez eu nunca fosse pensar se eu estivesse fazendo elas com violão. Isso é uma técnica excelente de composição. E outra dica que eu dou é: permita-se errar. Meus amigos, errar faz parte da nossa caminhada. Muitas vezes, eu lembro um dia que eu tava ministrando e aí eu fui virar a guitarra, cara, no meio de uma mega conferência
eu derrubei o pedestal, e aí o pedestal foi junto com o microfone, e aí bateu numa caixa de som, fez uma microfonia altíssima. Cara, e minha reação ali foi rir de mim mesmo, porque eu não tinha outra coisa pra fazer. Meus amigos, no ambiente de vulnerabilidade, permita você errar, não tem problema errar. Cara, se arrisca, você quer fazer um espontâneo novo, você quer atingir uma nota nova. Ah, mas e se sair desafinado? Paciência, você está tentando e tentando cada vez mais, você vai chegar no melhor lugar possível. Então esquece que as pessoas vão rir de você. No começo da minha caminhada eu tinha muita vergonha, muita timidez. Até que conversando com um amigo ele falou para mim: André, a timidez é uma espécie de orgulho. E aquilo começou a despertar em mim algo, porque eu nunca pensei nisso. Você já parou para pensar? O que é timidez, meus amigos? É você valorizar tanto você não poder errar na frente das pessoas que você não se move. Então, na verdade, você só está preocupado com você mesmo. Então, a timidez e a vergonha é uma espécie de orgulho. Então, deixa a timidez embora. Cara, não tem problema. Se você errou, dá risada de você mesmo, cara. É a melhor coisa que você vai fazer. Encara isso com bom humor. Permita-se errar para você arriscar ainda mais. Então, eu quero dizer para você, você é livre para errar. Sinta-se livre para errar. Então, meus amigos, a última ação que eu falo para você, que um ministério maduro e eficaz vai exigir de você, é você aprender a dizer não. E cara, esse foi o meu último aprendizado da minha vida. Eu tô compartilhando aqui com vocês algo que eu aprendi recentemente. E de verdade, aprendam a dizer não, meus amigos. Você não tem que dizer sim para tudo. Nem todas as oportunidades que vêm até você são de Deus. Nem todas as portas abertas você tem que entrar. Então, de novo, meus amigos, nosso modelo é Jesus. E Jesus, ele tinha um objetivo: fazer a vontade do Pai. Às vezes ele estava com a multidão, às vezes ele estava com os discípulos, às vezes ele estava sozinho, às vezes ele estava curando, às vezes ele estava expulsando demônio, às vezes ele estava multiplicando o pão. Tudo isso ele estava fazendo de acordo com a vontade do Pai. Se não fosse a vontade do Pai, ele não ia fazer. Então Jesus disse não para muitas situações. Ele já disse não para a multidão, ele já disse não para os discípulos. Por quê? Porque ele só dizia sim para o Pai dele. Então, meus amigos, entenda que você não precisa dizer sim para tudo. Deus vai fazer o jeito dele de chegar onde você tem que chegar. Eu lembro que no começo da minha caminhada, poucos sabem disso também, mas antes de produção e antes até de composição, eu trabalhava com trilhas sonoras para filmes e eu gostava muito disso. Por isso que eu gosto muito que as minhas composições sejam bonitas como trilhas sonoras, que você não precisa de letra para se emocionar. E quando eu comecei a compor, e aí eu inaugurei o estúdio, ainda tinha muito convite para eu fazer trilha sonora de filme, eu continuava fazendo. Até que isso começou a se tornar um peso para mim. Eu entendi que, cara, tava na hora de eu cortar isso. Por mais que eu gostasse, tava na hora de eu cortar isso de uma vez por todas. Então, aprendam a dizer não, meus amigos. Nem tudo que vem até você tem que aceitar fazer. Porque senão você vai se sobrecarregar, você vai se cansar, você vai se estressar, porque você tá fazendo mais do que o que Jesus te mandou fazer. E aí, nesse ponto, o fardo não é leve. O fardo só é leve quando você faz o que Jesus te mandou fazer. Então, na verdade, meus amigos, o nosso significado de sucesso deve ser esse: fazer o que Jesus te mandou fazer. Se você está fazendo algo a mais, além de adicionar fardo, você está saindo do seu sucesso. Então, se Jesus te mandou pegar um copo de água, não adianta você ir pegar um galão, porque sucesso é fazer o que Jesus te mandou fazer. Ele te mandou pegar um copo de água e não um galão. Faz sentido? Então, se Jesus mandou você descansar e cuidar da sua família e da sua casa, e você quer continuar viajando, isso foi algo que eu passei pessoalmente, então você não está tendo sucesso, porque sucesso é fazer o que Jesus mandou fazer, e Jesus mandou você descansar e não você viajar. Se você de repente está com medo e Jesus mandou você sair da caverna e você está paralisado com medo, com vergonha, você está errado. Você não está no sucesso, porque o sucesso é fazer o que Jesus te mandou fazer. Se Jesus mandou você se esconder por um tempo e parar de se aparecer, e você quer continuar aparecendo, mesmo que pregando o evangelho, mesmo que ministrando para as pessoas, você está errado, porque sucesso é fazer o que Jesus te mandou fazer. Eu queria compartilhar com você mais uma historinha pessoal. Há uns 2 anos atrás, não sei quem assistiu a minha live com o Rafael Conrado, eu recebi uma ligação dele, a gente nem se conhecia direito, e ele falou que Jesus estava mandando
eu tirar um tempo sabático e que eu precisava me esconder num lugar secreto. E a ordem de Jesus pra mim, eu tô abrindo algo bem pessoal pra vocês, tá? A ordem de Jesus foi, eu vou te evidenciar, vou colocar seu ministério em evidência, mas antes disso você precisa se esconder. E meus amigos, não foi fácil pra mim, eu tinha acabado de lançar Quando Ele Vem, a Quando Ele Vem tava começando a estourar, assim digamos, as pessoas estavam mandando testemunhos, estavam tendo convite para ministrar nas igrejas, e aí Jesus manda eu largar tudo e ficar 6 meses escondido longe de tudo. Cara, não foi fácil, não foi uma decisão fácil, mas eu fiz o que Jesus mandou eu fazer. E por causa disso, eu consegui honrar o que Jesus me mandou fazer. E isso me trouxe uma estrutura, isso me trouxe raízes que talvez eu nunca tivesse se eu não tivesse feito o que Jesus me mandou fazer. Sabe o que acontece quando você quer acelerar fases? Sabe o que acontece quando você quer fazer a mais? Você vai cair num lugar onde você ainda não tem caráter e estrutura para se solidificar ali, para se sustentar ali. Então, provavelmente, o seu ministério não vai durar muito tempo. Eu lembro que nesses 6 meses que eu passei no exterior, às vezes meus pais, para entender por que a gente ia, e amigos, e aí, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão aí? Eu ia falar, porque Jesus mandou descansar. E cara, era desconfortável pra mim. Porque eu queria estar fazendo coisas, queria estar trabalhando. Minha esposa pediu demissão do trabalho pra ir junto, pra que a gente pudesse ter esse tempo de descanso juntos. E pra gente era muito desconfortável falar pras pessoas, então, eu tô descansando. Então, meus amigos, a gente tava no sucesso porque o meu sucesso é fazer o que Jesus me mandou fazer. E eu tava naqueles 6 meses fazendo o que Jesus me mandou fazer. Então, pra gente resumir, comece agora a dizer não para as coisas que Jesus não te mandou fazer e comece a dizer sim para as coisas que Jesus te mandou fazer. E galera, vamos para as tarefas. Por favor, escute isso com atenção. Essas tarefas, elas fazem parte da prática de tudo que eu falei para vocês. É agora que vocês vão mostrar que vocês têm força de vontade de ir até o fim e que vocês têm disciplina com tudo que vocês estão aprendendo aqui. Porque essas tarefas, elas vão te ajudar a absorver tudo e a colocar isso em prática. Então são 3 tarefas rápidas, mas muito incríveis e que eu pratico na minha vida. Então a primeira tarefa: quem são as pessoas que caminham perto de você? No seu ministério, na sua banda, no seu grupo, na sua igreja, na sua casa, seja sua namorada, noiva, esposa, esposo, noivo. Quem é que está perto de você? Eu quero te desafiar a preencher no quadro que está vindo junto com essa aula, a escrever 6 qualidades e 3 defeitos. Ah, André, mas por que 6 qualidades e 3 defeitos? Lembra que eu falei que o ouro, ele tá sempre debaixo da lama e que a gente tem que sacudir um pouquinho pra gente enxergar o que tá debaixo da lama para conseguir ver o ouro. Esse exercício vai te ajudar nisso. Então ele vai te treinar a olhar mais para as qualidades das pessoas do que para os defeitos. Ele vai te ensinar a você cavar ainda mais as qualidades das pessoas que estão perto de você do que os defeitos. Então dessa maneira, olhando para 6 qualidades e só 3 defeitos, isso vai treinar os seus olhos a sempre olhar para as qualidades de quem está com você. Então é um exercício muito rápido. Eu fiz isso com a minha noiva na época, né, antes dela se tornar minha esposa. Eu faço isso com os meninos que caminham comigo no ministério. Então, meus amigos, eu aplico isso na minha vida e de verdade você vai ver como é incrível você começar a ver, caramba, aquela pessoa tem essas qualidades todas e às vezes só esse defeito me irritava tanto e tem todas essas qualidades. Você vai valorizar ainda mais as pessoas que estão do seu lado. A segunda tarefa é uma tarefa que eu aplico todos os dias, sempre que eu vou compor uma música nova, sempre que eu quero testar alguma coisa nova. Essa tarefa eu chamo de quebrar os vícios. E meus amigos, ela é incrível de fazer. Você vai ver que isso vai revolucionar sua vida espiritual, sua leitura bíblica, seus momentos de oração, tudo que você faz, até suas composições, como você toca instrumentos, para tudo na sua vida. Eu quero te desafiar nessa tarefa, a tudo que você faz de uma maneira, você começar a fazer de outra maneira. Então, por exemplo, se você senta para compor uma música e você começa pelo violão, eu quero que você vá para o piano. Ah, mas André, eu não toco nada. Não é sobre músicos. Se você lê a Bíblia, vamos lá, você lê a Bíblia no papel, eu quero que você vá pro celular. Mas desliga o Wi-Fi, tá bom? Se você lê no celular, eu quero que você vá pro papel.
Se você lê a Bíblia sem música, eu quero que você coloque música. Se você ora com música, eu quero que você ore agora sem música. Tudo o que você faz, eu quero te desafiar a fazer de uma outra maneira. Isso vai treinar o seu cérebro a você pensar de maneiras mais criativas. Isso vai chocar seu cérebro, você vai ver que no começo é meio difícil, porque todos nós temos vícios, maneiras que a gente está acostumado a fazer as coisas. E você vai ver que invertendo essa maneira, você vai pensar de maneiras que você nunca pensou antes, você vai criar coisas, você vai ter reflexões que você nunca teve. Então esse é um exercício muito legal que eu aplico na minha vida. Sempre que eu vou compor, sempre que eu vou ter um momento com Jesus, eu tento fazer isso de uma maneira nova. E meus amigos, a terceira tarefa é mais um quadrinho que está indo junto com essa aula. Eu quero te desafiar a fazer algo muito interessante. Você vai entender as suas prioridades. Então você tem dois lados nesse quadro. Em um quadro, eu quero que você estabeleça 5 prioridades na sua vida. Eu quero ler a Bíblia, eu quero escrever músicas que Jesus está me pedindo, eu quero cuidar de pessoas, eu quero discipular as pessoas do meu pequeno grupo. Quais que são as suas prioridades? Agora eu quero que você escolha 3 coisas que você esteja fazendo e que elas não são prioridades. Sejam coisas que talvez Jesus não mandou você fazer e que talvez você vai deixar de fazer elas por um tempo. Então isso é algo muito legal para você poder entender o que Jesus te mandou fazer, o que é prioridade na sua vida e o que você precisa deixar de fazer, para você entender o poder do sim e o poder do não. E meus amigos, por último, eu já vou antecipar uma grande novidade. Eu nem sei se eu poderia falar, mas eu já vou adiantar. Meus amigos, por favor, muita atenção para a próxima aula, porque eu vou divulgar uma parada incrível que eu estou desenvolvendo com a minha equipe. É um projeto super especial, com todos os feedbacks que eu tenho recebido de vocês, de 18 dias até antes, às vezes as mensagens que vocês me enviam no Instagram. Eu decidi tomar coragem, já que a gente está falando sobre não dar desculpas, eu decidi iniciar esse projeto incrível, mas você só vai saber na próxima aula. Então não perca a próxima aula e aumente as suas expectativas, porque é um projeto que vai te ajudar de uma vez por todas a romper com qualquer insegurança que você tem, falta de conhecimento que você tem. Às vezes você acha que você não tem criatividade. Meus amigos, de verdade, prepare o coração. Então não percam a próxima aula. Ativa aí no seu celular, no seu calendário, de novo, onde quer que seja, para você não perder isso de primeira mão. Então, pra gente finalizar, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Se você tem alguma dúvida, algum feedback, não esquece de comentar, de colocar aqui. Eu vou responder algumas perguntas no próximo vídeo, então estou muito empolgado. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir sobre isso que eu estou falando, não esquece de mandar essas aulas para o seu amigo, para sua amiga, porque, de novo, galera, depois dessa semana, acabou, não tem mais e elas não vão estar disponíveis. Então mande esse conteúdo para o maior número de pessoas que vão se interessar, que querem aprender sobre ministério, sobre vida, sobre musicalidade, produção, arranjo, sobre tudo. A gente só está começando a esquentar e a gente vai ainda divulgar coisas incríveis. Então não esquece de comentar aqui o que você está achando, de curtir, de compartilhar com seus amigos. Então, meus amigos, não esquece, sexta-feira eu tenho algo muito especial para apresentar para vocês. Então, de novo, coloca aí no seu alarme para despertar para você, no seu WhatsApp, no nosso grupo, na nossa comunidade, no Telegram, no Facebook, YouTube. Ativa as notificações, olha seu e-mail que logo na sexta-feira cedo você já vai receber o conteúdo da próxima aula e também essa novidade super especial que eu preparei para vocês. Beleza? Beijão, obrigado.